Ai, Brasil. Ai, ai. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode me acompanhar nas diferentes redes sociais, pode patrocinar a produção de conteúdo desse canal e pode também, como sempre, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, que é o que faz esse canal crescer. Estamos aí na batalha pelos 100 mil inscritos em 2021, não é mesmo? E hoje nós estamos aqui para falar dele, ele mesmo, João Dória. Se você tem acompanhado o que vem acontecendo no Brasil, fica até um pouco difícil não acompanhar, porque em meio a uma pandemia, são inúmeras as notícias que vão falar justamente da pandemia e dessas figuras centrais neste momento. E uma dessas figuras centrais é João Dória, porque ele é hoje um grande opositor de Jair Bolsonaro. E aí eu digo hoje porque há muito pouco tempo atrás, você não deve perder a sua memória, ele estava coladinho com o Bolsonaro, naquele melhor estilo Bolsodória. E quem está empregando este termo não sou eu, foi ele mesmo. E eu decidi trazer esse comentário aqui para vocês porque eu acho que nós não podemos nos esquecer. Em meio a uma pandemia e a gravidade do que a gente enfrenta no Brasil em função daquilo que o governo federal não está fazendo, as figuras dos governos estaduais, elas se tornam muito importantes, proeminentes. E claro que vão capitalizar a sua força política também em torno disso. Isso é inevitável porque essas figuras querem se manter no poder, então elas vão, através dos seus discursos e também de suas ações, capitalizar em torno disso. Eu não sei qual é o estado em que você vive aí do outro lado, mas certamente você tem pelo menos 1 ou 2 episódios para contar do seu governador, em que ele vai aí ou entrar em atrito com Jair Bolsonaro, que é a figura representativa aí do governo federal, ou ele vai abraçar a figura de Jair Bolsonaro numa tentativa aí de te mostrar o que é a pandemia a partir dos seus olhos, os olhos dessas figuras, os governantes estaduais. E você já deve ter observado que João Dória é a figura que tem aparecido muito nos jornais, em muitos lugares, porque foi quem aí conseguiu capitanear a história da vacina que está sendo produzida, foi pesquisada aqui em São Paulo, no Instituto Butantan. Então essa figura tem trazido muito para si a questão da vacina, porque está aí promovendo a vacinação da população de São Paulo e que tem, apesar de ser governador, colocado também muito a sua figura como uma figura que está capitaneando algo que é não só para São Paulo, mas para o Brasil. Então, é a vacina dos brasileiros, criou lá esse vacina do Brasil. Quando ele fez a primeira vacinação, ele estava usando uma camiseta escrito lá, vacina do Butantan, vacina do Brasil, com a bandeira do Brasil. Então, o plot que fica atrás desses espaços onde estão acontecendo as vacinações mostram o governo de São Paulo, Instituto Butantan. Então, essas marcas, elas vão aparecendo nas imagens e nos discursos que são proferidos pelo governador de São Paulo. E é aqui que eu gostaria de frisar alguns elementos com vocês, para a gente pensar justamente o quanto é que esses discursos tentam se desvincular justamente de Jair Bolsonaro, quando na verdade ele colou em Bolsonaro para se eleger governador em 2018 e não colou apenas a imagem de Bolsonaro, mas também aos discursos de Bolsonaro, em especial os discursos contra a esquerda, discursos de nós vamos acabar com o PT, essa tentativa então de apagar uma parte da política nacional representada aí pela esquerda brasileira. E aí você tem hoje um movimento que é de se distanciar dessa figura como alguém que tem a razoabilidade, como alguém que, como ele mesmo diz, é pela ciência e pela vida. E esse é um discurso que eu acho interessante de acompanhar, porque a gente pode se perguntar de que vidas estaria falando João Dória quando ele fala pela ciência e pela vida, e de que ciência está falando João Dória. E, para além dos discursos que profere nesse período de pandemia em que ele tem recebido tantos holofotes,
quais são as medidas do seu governo pela ciência e pela vida. E aí, eu convido você, por exemplo, nessa conversa, a ler um artigo que o Guilherme Boulos, que está escrevendo para a Folha, escreveu e que vai falar justamente daquilo que não se pode esquecer. É evidente que você celebra o que é importante no sentido de, bom, esse sujeito efetivamente está levando a vacinação para vários lugares de São Paulo, está comprometido ou parece estar comprometido com esse plano de vacinação, mas não é só isso que é o seu governo, não é só isso que é a sua trajetória política. E em meio a tantas emoções que a gente vive em função justamente do horror que é a atuação do governo federal durante a pandemia, o que a gente tem, é claro, uma tendência a se emocionar, não é mesmo? Eu mesma me emociono às vezes, mas é aquele segura filha que tem mais aí que você devia saber, não é mesmo? Então vamos dar uma olhada em 4 tweets de João Dória, dos dias 16 de janeiro e 17 de janeiro. No dia 16 de janeiro de manhã, ele printou uma notícia do G1 e escreveu assim: São Paulo sempre esteve e sempre estará ao lado do Brasil, da ciência e da vida. E veja que essas palavras são muito importantes para Dória. Estar relacionado ao Brasil, porque é o cara que está querendo ser candidato à presidência, da ciência para contrapô-lo à figura de Bolsonaro, que é contra a ciência, que bota em questionamento o tempo inteiro a ciência, e da vida, para dizer que ele é o cara que está lutando pela vida desses brasileiros todos, em contraposição a Bolsonaro, porque ele mesmo, João Dória, foi falar justamente em resposta a Pazuello, que criticou o marketing, que ele vai dizer que é pela morte o governo de Jair Bolsonaro. Então veja que esse primeiro tweet vai destacar justamente dizer e reforçar que está ao lado do Brasil, da ciência e da vida. Isso porque o governo de São Paulo disponibilizou para Manaus 40 respiradores da USP. E veja que aqui é importante, porque ele fala do Brasil, da ciência e da vida, e é claro que essa notícia tem a ver com a USP, que é uma universidade estadual de São Paulo. Ele também fez, no dia 16, um outro tweet falando justamente sobre esses mesmos respiradores. E ele destacou que os respiradores foram produzidos pela USP. O tweet é: os 40 respiradores produzidos pela USP com apoio do governo de São Paulo foram enviados ontem para o Amazonas para ajudar na gravíssima crise da pandemia naquele estado. Tecnologia e sentimento solidário a favor da vida. Observe que a gente tem de novo a mesma dinâmica com outras palavras, mas destacando essas palavras: a favor da vida. Vai trazer o elemento aqui tecnologia, vai também trazer o elemento do sentimento solidário, e eu gostaria de destacar que ele vai dizer que ele vai caracterizar os respiradores como respiradores produzidos pela USP com apoio do governo de São Paulo. Quando ele faz isso, ele quer destacar que o governo de São Paulo está atrelado à ciência, está atrelado à educação, está atrelado aí a essa universidade estadual, que é muito importante no panorama da ciência do estado de São Paulo, mas também brasileiro. E aí, nesse sentido, ele se mantém conectado com a coisa do Brasil, porque esses respiradores foram para onde? Para Manaus. Muito bem, isso foi no dia 16. No dia 17, o que é que ele faz? Ele faz outros 2 tweets em que ele vai dizer assim: estamos no Hospital das Clínicas, acompanhando a apresentação da Anvisa, que foi o dia que a Anvisa aprovou a vacina da Coronavac, né, da vacina do Butantan, acompanhando a apresentação da Anvisa na reunião sobre a aprovação do uso emergencial da vacina do Butantan, e ele já coloca a vacina em letras maiúsculas, cunhando o termo vacina do Butantan. Então, atrelando essa vacina ao Butantan, que é um instituto que está localizado no estado de São Paulo, ao lado de alguns dos mais renomados cientistas do país. O Brasil precisa, com urgência, de vacinas para salvar vidas. Então, ele está falando de vacina, ele vai falar de salvar vidas com as vacinas,
E é claro que ele faz isso para, de novo, se contrapor ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que não faz esse tipo de discurso e que, na verdade, é contrário a esse tipo de discurso. É uma outra coisa que ele vai fazer. E aí, é claro que ele vai dizer que ele está onde? No Hospital das Clínicas, que é um hospital também da universidade. E aí é interessante pensar o uso do termo vacina do Butantan em letras maiúsculas, vacina, justamente por cunhar o termo vacina do Butantan, para atrelar essa vacina a esse instituto e reforçar aquilo que ele vai fazendo ao longo dos seus tweets, ao longo das suas falas, que é a relação disso com o estado de São Paulo e, portanto, com a sua gestão no estado de São Paulo. Não é com qualquer estado de São Paulo, é a sua gestão do estado de São Paulo. Essa é a mensagem que vai sendo trilhada ao longo de todas as suas apresentações, ao longo dos seus tweets, de todo tipo de comunicação que ele vai fazer nas diferentes redes sociais ou na imprensa, que é algo que ele prezou bastante ao longo de toda a pandemia. O último tweet que eu quero mostrar para vocês, ele diz assim: dia histórico para a ciência brasileira, porque ele tá justamente acompanhando a reunião da Anvisa e agora essa reunião já acabou e a vacina foi aprovada. Então, dia histórico para a ciência brasileira. A Anvisa acaba de aprovar por maioria o uso emergencial da vacina do Butantan. De novo, vacina do Butantan, vacina em letra maiúscula. E aí ele vai dizer: vitória da ciência, vitória da vida, vitória do Brasil. Observe o quanto essas palavras são importantes. Você vê, é simples, essa coisa do V de vacina em letra maiúscula, é só uma maiúscula, mas não é. É justamente você cunhando um termo que você quer que esteja atrelado a você, a sua figura, a sua gestão. E depois você tem essa questão da vitória, que ele fazia esse outro aqui, né, que era o acelera, mas a gente já tem o V de vitória aí, que é vitória da ciência, da vida e do Brasil. De novo, essas palavras que têm sido bem importantes para o João Dória, para destacá-lo e distanciá-lo da figura do Jair Bolsonaro. E veja que esse é um jogo muito importante para a figura do Dória, justamente por, como eu disse antes, eles ter se associado a Bolsonaro em 2018. Então, não se engane, essa vitória da vida, da ciência e essa defesa da vida e da ciência, ela não vem desatrelada justamente a essa ideia de que ciência estamos falando e de que vida estamos falando, já que ele se associou a essa figura grotesca em 2018. Nesse artigo do Boulos, na Folha, ele vai falar justamente quando Dória diz que a polícia atira para matar. Então, há vidas que valem ser vividas, há outras vidas que não valem ser vividas. Quando ele cria a farinata, pela qual ele foi duramente criticado e com muita razão. Então, de que vidas e que tipo de cuidado as vidas têm sob a sua gestão? E quando se fala de ciência, o que é essa vitória da ciência? Porque neste caso ele não se coloca como a figura central, né? Ele não vai dizer que a vitória é dele, ele vai dizer que a vitória é da ciência. Mas isso vem atrelado à figura dele justamente quando ele cria a vacina do Butantan, quando o Butantan é um instituto que está em São Paulo e que está produzindo a vacina na gestão dele. Então, são muitos elementos, você vai decupando, digamos assim, para chegar na figura dele, que ele vai reforçando isso ao longo do tempo. Mas essa ciência que ele exalta é a mesma ciência que no ano passado, mas não só no ano passado, lutou e muito para que não tivesse aquilo que é definido por lei desatrelado. 1% do orçamento dos tributos de São Paulo deveria ser destinado à FAPESP. Mas no ano passado, uma discussão foi feita para desatrelar isso que era por lei já definido. Quando isso é desatrelado e depois as verbas vão sendo trazidas de volta por decreto, o que você tem é uma perda de autonomia, porque a cada ano essas instituições, a instituição de pesquisa, a FAPESP, por exemplo, tem que ir lá negociar. Então fica ao sabor da maré e da figura desses políticos, e nesse caso de João Dória, que pode te dizer hoje que não vai tirar verba, mas no dia seguinte ele tira. Então observe o quanto dizer que é pela ciência não basta. E você com certeza já sabe disso, eu só venho reforçar o quanto
os discursos eles são poderosos e importantes para manter ou fortalecer a imagem de um político, o quanto isso é usado não de maneira aleatória, mas de maneira pensada e planejada, mesmo que os discursos estejam bastante desatrelados do que é a prática política dessas figuras. Então, ainda que você esteja aí do outro lado emocionada por ver a vacina começando a acontecer, não perca de vista que esses discursos, o que eles querem é justamente conclamar figuras que, ao mesmo tempo que têm posturas que devem ser parabenizadas, como, por exemplo, o fato de criar-se um plano de vacinação, de tentar se manter ou correr atrás para que esse plano aconteça, e isso, em tempos bolsonaristas, parece algo tão grandioso, quando na verdade é algo que deveria ser a base do trabalho dos governadores e do governo federal também. Então, ao mesmo tempo que você se alegra com isso, você não pode se esquecer de maneira nenhuma que essa mesma figura, João Dória, estava lá fazendo videozinho com o presidente da FAPESP dizendo que não ia tirar a verba para depois tirar a verba para deixar para o último dia do ano a garantia dessa verba em 2021. Para isso que ele diz estar tão ao lado, a ciência. A ciência não vai para frente sem verba, gente. A ciência não vai para frente sem gente. Essas pessoas precisam ser pagas. Essas pessoas precisam ter suas pesquisas financiadas. Então, esta verba, que é esse 1%, ele tem que estar garantido. Essas pessoas precisam se sentir seguras para começar novos projetos e continuar projetos já desenvolvidos. E isso não apenas, e aqui é muito importante dizer, para as áreas da saúde, mas para todas as áreas, e não só para a tecnologia, porque a ciência não é só tecnologia e área da saúde. A ciência é humanidades, artes. E aí você tem programas que vão desvinculando e tirando verbas dessas outras áreas do conhecimento. Então veja, o que é ciência? O que é vida? Quais são as vidas que importam e de que forma importam? Maravilha que a vacinação já começou, é importante acompanhar e monitorar para saber quem é que está recebendo, para garantir que as pessoas que atuam nos hospitais recebam, e não só médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, mas também as pessoas da limpeza, por exemplo, do atendimento. Ou seja, o hospital não é feito só de médico, enfermeiro e técnico de enfermagem. Essas pessoas precisam ter também as suas vacinas garantidas, porque elas trabalham nesses ambientes. Então, quem são essas vidas que vão receber, para além de um discurso bonito, porque eu já ouvi o Dória fazendo um discurso bonito também para as pessoas que atuam nessas outras frentes dentro dos hospitais, mas quais são as políticas que vão garantir que isso aconteça? E quais são as políticas que garantem que essa verba esteja lá? Então, esse meu vídeo é para convidar você a pensar justamente o quanto esses discursos vão, junto com as imagens todas que a gente tem visto circular por aí, elaboradíssimas, justamente para valorizar o que é esse episódio que é importante na nossa sociedade, a questão da vacinação, mas o quanto esses discursos querem fortalecer uma parte do que é essa figura política e te colocar para esquecer uma outra parte muito importante, que é de práticas que acabam por minar o que é a produção de ciência no estado de São Paulo. E eu deixo então esse trecho para a gente pensar, junto com Boulos, que diz assim: estamos todos aliviados com o início da vacinação e não estou entre aqueles que acham que devemos escolher quem pode ou não estar junto na luta contra Bolsonaro. Mas, e esse mas é muito importante, reconhecer a curvatura da Terra não basta para tornar alguém um estadista, nem apaga a sua história. É essa miséria de perspectivas que nos ajudou a chegar até aqui. O Brasil pode muito mais. E o meu vídeo é um convite para você manter essa reflexão. Esteja atenta e forte. Tchau, tchau.